Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que é muito cobiçado entre as mães, que é sobre o sono dos bebês, das crianças. Como fazer os nossos filhos dormirem uma noite inteira de sono. Vou dividir, na verdade, um pouquinho com vocês a minha experiência com o Francisco, como que eu fiz para criar uma rotina com ele que funcionasse, principalmente porque esse tem sido um tema recorrente ultimamente. Algumas amigas minhas, agora nos últimos tempos, vieram me perguntar como que eu fiz para o Francisco dormir, como é que era a rotina de sono dele. Isso tem sido um assunto frequente e achei que seria legal fazer um vídeo e trazer aqui para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência. Primeira coisa, obviamente, que não vamos falar aqui sobre deixar o bebê chorar, porque isso não faz parte daquilo que eu acredito. E já sabemos aí, já está amplamente divulgado em pesquisas e tudo mais, o quanto isso pode ser prejudicial para a criança. Então, de minha parte, esqueçam isso. Deixar o bebê chorar nada mais é do que fazer com que ele se sinta abandonado. E isso não é muito construtivo, porque afinal de contas também já está mais do que comprovado que o amor, o sentimento, né, de amor, sentir-se amado quando a gente nasce, faz com que aumente muito o número de sinapses no nosso cérebro e o desenvolvimento, consequentemente, acaba sendo muito maior quando a criança realmente se sente acolhida, amada e atendida nas suas necessidades. Então, quando a criança chora de noite, ela tá com alguma necessidade real que precisa ser atendida. Ela não tá chorando por esporte ou para testar a paciência da mãe. Ela tá chorando por uma necessidade real que ela tem de sobrevivência, né? A criança, ela acorda muitas vezes por uma questão de sobrevivência. Ela precisa mamar, ela precisa se alimentar, ela precisa do calor da mãe. Quando os bebês nascem, eles não têm a mesma habilidade que nós temos de controle da temperatura corporal, né? O corpo deles não tem essa habilidade desenvolvida completamente ainda, então eles precisam do calor, dessa proximidade física por sobrevivência. Eles precisam mamar porque o estômago deles ainda é muito pequenininho e o mamar vai embora muito mais rápido quando eles são pequenos. Então eles têm que mamar várias vezes ao dia, porque para se alimentar bem, se desenvolver bem na quantidade necessária, eles vão ter que mamar várias vezes, porque aquele estômagozinho pequenininho enche rápido, esvazia rápido, enche rápido, esvazia rápido, então eles têm que se alimentar de novo. Enfim, são muitas as necessidades que fazem o bebê acordar e são sempre necessidades vitais, né, enquanto a criança é ainda um bebê. É muito importante que a gente observe os nossos filhos, né, o que eles têm. Eles também repetem padrões depois de um determinado tempo de vida. Quando são recém-nascidos não, mas a partir de 3 meses a gente já consegue começar a observar algumas coisinhas que acontecem quando o bebê está com sono, quando ele começa a ficar cansado, e isso vai nos dando indícios de onde que a gente pode entrar antes que ele fique muito cansado, para inserir uma rotina de soneca ali. E também observar o que faz os nossos bebês relaxarem. Por exemplo, quando o Francisco nasceu, eu colocava o banho imediatamente antes do sono, porque eu tinha visto muitas pessoas falarem que o banho relaxa e que ajuda o bebê a dormir e tudo mais. Então eu inseri o banho na rotina do sono da noite. Então eu dava o banho nele para ele dormir. Com o passar do tempo eu comecei a observar que o Francisco se agitava depois do banho ao invés de relaxar. Então isso são coisas interessantes da gente observar, porque cada criança é uma. Então às vezes a gente lê uma coisa ou ouve uma dica e quer aplicar aquilo porque acha que pode ser legal, mas de repente para aquela criança não funciona. Então para o Francisco, por exemplo, o banho não funcionava, ele se acendia mais. E aí quando eu tirei o banho da rotina da noite e substituí por outras coisas, né, por uma música ou por uma historinha, começou a funcionar melhor. Então isso é uma dica bem importante para a gente prestar atenção nos sinais que os nossos bebês dão e que vão nos indicando as melhores rotinas. Não é a gente que vai estabelecer a rotina, são eles que nos mostram que rotina que funciona com eles. Como que eu fiz para o Francisco desenvolver um padrão de sono mais regular? Paciência, gente. Essa é a primeira dica. Tem que ter paciência, especialmente para quem amamenta em livre demanda, como era o meu caso. Não tem muito outra saída a não ser dar tempo ao tempo, esperar que
o sistema neurológico da criança, né? Que toda a parte neurológica se desenvolva o suficiente para que ela esteja amadurecida para ter um padrão de sono mais regular, mais próximo do de um adulto, e ir ajudando a criança com algumas coisas que sim a gente pode fazer. Que coisas são essas? Criar rotinas fixas, estabelecidas, que transmitam segurança para a criança, para que ela saiba o que vem depois, para que ela entenda o dia dela. A criança, ela não tem noção de tempo, né? Ela não sabe que horas são. O bebê, né? O bebê não sabe que horas são agora. E ele vai criando essas noções de tempo a partir da rotina, do que vem depois. Então, quando você começa a estabelecer rotinas fixas, né, como a hora de comer, a hora do banho, uma rotina específica para a hora de dormir, com o passar dos dias e aquilo se repetindo, o bebê começa a entender que, então, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Não assim conscientemente como a gente está falando, mas ele internamente vai assimilando esses processos. E isso vai ajudando ele a entrar numa frequência que é mais propícia para o sono. Por outro lado, essa segurança também faz com que o bebê durma melhor. Então ele se sente mais seguro, ele sabe o que esperar. Então ele sabe que ele também pode dormir por mais tempo, ele sabe que você está ali. Também, à medida em que o bebê acorda várias vezes e é atendido, ele adquire a segurança também de que você está ali, de que ele não está abandonado, de que ele não está sozinho. Então é um caminho que pode ser mais árduo no começo, mais longo talvez, né, aparentemente, mas que a longo prazo traz benefícios, né? Atender esses chamados que são vitais para a criança, seja por necessidades físicas ou psicológicas, mas que são todas vitais ao desenvolvimento da criança, atender todos esses chamados, especialmente no começo da vida, faz com que a criança adquira uma segurança que vai se refletir no futuro, né? No modo como essa criança se sente, tanto na vida quanto também na hora de dormir. Então, se você atende o seu filho, ele aos poucos vai entendendo que você está ali, mesmo quando você não está perto, né? E aí ele vai conseguindo dormir por períodos maiores também. Essa é a minha experiência, tá, gente? Óbvio que eu também já li muito a respeito disso, então tudo isso que eu tô falando aqui também tem um embasamento de coisas que eu já li em diferentes fontes, mas tem também muito, principalmente, da minha experiência prática com o Francisco, do que eu pude observar na prática, do que foi útil para mim, das dicas e de todas as informações que eu li e aquilo que eu apliquei. Mas todo esse processo não acontece da noite pro dia, ele demora, né? Os primeiros anos da vida do bebê são muito instáveis, varia entre momentos em que o bebê dorme mais e dorme melhor, outros momentos em que ele dorme muito mal, e isso vai assim, na verdade, até um bom tempo na vida da criança. Até lá os 7 anos de idade ainda é comum as crianças acordarem de vez em quando, claro que não com a mesma frequência, mas elas ainda acordam por muitos motivos e por motivos diferentes, né, pertinentes a cada fase. Então nesse começo tem essas necessidades vitais, lá na frente vão ter os medos. A criança começa a ter medo do escuro, medo de monstro e outras inseguranças que também fazem com que ela acorde. Então, para que a criança desenvolva realmente uma capacidade de dormir como um adulto, demora muito tempo. Não adianta a gente querer que isso aconteça no bebê, né? Porque durante muito tempo a criança vai ter motivos para acordar de noite. Então a gente também precisa diminuir um pouco esse nível de expectativa em relação à criança, porque ela acabou de chegar nesse mundo. Um bebê não tem noção de que ele precisa dormir 8 horas, até porque ele nem deve dormir 8 horas. Não é bom que um bebê durma por muito tempo sem acordar, porque isso significa que ele está ignorando ou negligenciando necessidades vitais dele. Então, no momento em que a gente deixa um bebê chorando até ele desistir de chamar por alguém para atender a necessidade dele, a gente está fazendo esse bebê entender que ele deve negligenciar ou ignorar as necessidades que ele tem. E lá no futuro isso aparece também na vida adulta, né? Quando a gente negligencia as nossas necessidades. Aí são reflexões que a gente tem que fazer na hora da gente pensar na abordagem que a gente quer adotar. Mas, para os momentos de desespero, tem momentos aí ao longo desse processo todo do sono que geram um verdadeiro desespero.
Houve um momento da minha vida em que o Francisco acordava tipo de 1 em 1 hora e às vezes até menos, de 40 em 40 minutos. E eu comecei a ficar realmente muito exausta, muito cansada. E chegou um ponto que eu estava desesperada, lá pelos 8, 9 meses dele. Foi mais ou menos por aí que começou a acontecer isso. E aí eu descobri um livro que se chama Soluções para Noites Sem Choro. Vou deixar aqui todas as informações do livro na descrição do vídeo para vocês poderem procurar. Esse livro, ele traz várias dicas que são amorosas para a gente poder ajudar os nossos filhos a dormir, que algumas delas têm a ver com essas que eu falei aqui para vocês, e ela dá ainda outras dicas. Não foi tudo o que está escrito ali que eu utilizei, mas muitas dicas ali foram úteis sim para mim. E eu acho que o mais importante nesse livro não são nem tão propriamente as dicas práticas, mas o tanto que a autora consegue transmitir uma empatia muito real com o que a gente sente nesses momentos de exaustão. Então, para as mães que estão se sentindo muito solitárias nesse momento, porque é muito solitário esse momento de sofrimento, de cansaço e exaustão, eu sei. Quando a gente lê esse livro, a gente se sente abraçada, a gente se sente, dá um alívio, né? Parece que a gente está dividindo aquilo com alguém. Então eu aconselho para as mães que estão atravessando essa fase, que o bebê não dorme, que não tem jeito, que parece que aquilo nunca vai acabar, parece que a gente nunca mais vai dormir na vida, ler esse livro dá um alento, sabe? A gente consegue respirar um pouco e pensar que um dia as coisas vão melhorar. E melhoram, né? Aos poucos os bebês vão adquirindo essa capacidade de dormir mais, por mais tempo. E uma outra dica que eu tenho para dar, que também foi muito fundamental para os padrões de sono do Francisco se estabelecerem, é uma coisa que pouca gente dá atenção, que são as sonecas do dia. Eu lia em todo lugar que quanto mais o bebê dorme ou tem padrões de sono mais estabelecidos durante o dia, melhor ele dorme à noite, mas eu ainda não tinha entendido como que eu ia, né, fazer para que isso resultasse numa noite de sono melhor. Quando eu me dei conta de que eu não tinha como controlar a noite de sono do Francisco, porque afinal de contas ele dormia e eu também tinha que dormir, então eu não tinha o que fazer, eu comecei a perceber que nas sonecas do dia eu tinha um controle maior. Então quem sabe se eu começasse a intencionalmente direcionar as sonecas do dia de uma maneira mais fixa e com uma rotina estabelecida, que ele percebesse que é a hora de dormir, se isso não se reverteria em benefícios para a noite. E deu certo. Então eu comecei lá pelos 10 meses de idade dele, a direcionar mais essas sonecas, né? Assim, primeiro eu percebi, obviamente, eu observei nele os padrões dele, né? Os horários que ele costumava ficar mais cansado. E eu comecei a tentar fazer com que ele tirasse as sonecas do dia sempre nos mesmos horários e repetindo alguns elementos da rotina de sono da noite. Então eu fazia um ritual também do dia na hora da soneca. E aquilo começou a realmente se reverter em benefícios para a noite. Ele começou a entender melhor o que era a hora de dormir e a se relacionar com aquilo de uma maneira mais positiva. Então quando chegava a hora de dormir à noite, eu repetia aquele ritual com algumas coisas diferentes, é claro, né? Porque tem algumas peculiaridades, né, na hora de dormir de dia ou de noite. E aí ele aceitava melhor. Então essa também é uma dica valiosa. Prestem atenção nas sonecas do dia, porque se a gente conseguir manter um padrão de rotina mais estabelecido de dia, isso tende a se refletir numa estabilidade melhor no sono da noite. E é isso, gente. No mais, realmente é ter paciência. O Francisco só foi começar a dormir noites inteiras, de fato, lá por 1 ano e meio de idade, e ter um sono mais estabelecido mesmo à noite depois dos 2 anos. E então a gente tem que ter paciência, diminuir o nosso nível de expectativa e investir na rotina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Se foi, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até o próximo.